Zezé de Camargo e Luciano. Eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. Zezé de Camargo e Luciano, 10 de maio, a partir das 10 da noite no Gran Rádio Oficial. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. A melhor data para se prevenir é agora. Não deixe de se vacinar contra a gripe na Unimed Limeira. Vacinações de 11 de abril a 4 de maio. Quintas e sextas, das 4 às 8 da noite. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. No Espaço Viver Bem. Boa Morte 725 Centro em Limeira. Mais informações e valores pelos telefones 3446-8940, 3446-8960 e 3446-8961. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Na internet, nas redes sociais, em todas as plataformas. Educadora. Muito mais que rádio. Se liga na dica. Quem mais entende economia aqui em casa sou eu. Por isso eu escolhi o Savenhago. Além de preços sensacionais, a gente economiza tempo, porque lá tem tudo que eu preciso. Fica a dica. Colchão mole, o quilo, R$18,90. Arroz tipo 1, biju, 5 quilos, R$9,95. Sobrecoxas de frango congeladas, sadia, bandeja, 1 quilo, R$7,95. Leite condensado, Italac, TP, 395 gramas, R$3,29. Parcele em até 3 vezes no cartão Savenhago. Gosto de ser bem atendida e contar com bons serviços. E no Savenhago eu tenho tudo isso. No Dia das Mães, o melhor presente é você, mas todos os outros estão na Casas Bahia. São milhares de produtos pra ela e pra casa dela. Aproveite o menor preço. Sua mãe vai adorar um smartphone novo. E na Casas Bahia tem Moto G7 Power por apenas R$1.299. É só isso, tá barato. Um Moto G7 Power por apenas R$1.299. Compre logo um pra sua mãe e leve em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Aproveite o Dia das Mães Casas Bahia. Na loja, no site e no app. Educadora. Muito mais que rádio. Quando falam que instituições financeiras são todas iguais, que não há alternativa a não ser pagar caro para ter os produtos e serviços, questione, porque há um jeito de fazer diferente, mais justo, humano e sustentável. Assim é a Credicitrus, a maior instituição financeira cooperativa do país. Faz sentido para você prosperar economizando em juros e tarifas e receber dinheiro de volta como participação nos resultados? Então, a Credicitrus é para você. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. A Educadora vai levar coxinha na sua casa. Toda semana, a sua Educadora leva aí na sua casa as coxinhas deliciosas da Tri Salgados. Mas não para por aí. O nosso delivery também vai entregar salgados, mini pastéis, mini churros e refrigerante. Para participar é fácil. Acesse a página da Educadora no Facebook e siga as regras da promoção. Toda semana tem sorteio e sua casa vai receber a visita da Educadora. Coxinha em casa. Mais uma promoção exclusiva e deliciosa da sua Educadora. Oferecimento Dri Salgados, Avenida Antônio de Andréia 928, Parque Nossa Senhora das Dores, primeira etapa. Disque entregas 3039-5051. Marcelo, o que significa isso? Ô amor, eu posso explicar. Eu sei que combinamos de economizar, mas eu não podia perder a oferta desta semana da Havan. Não acredito. Depois eu que sou impulsiva. Só na Havan, tapete Lisboa 1,40 por 1,90, só 10 vezes de R$29,99. Cortina rústica Pantex 2,60 por 1,70 por apenas R$59,90.
9,99. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Pula, clientes cartão Havan, primeiro pagamento só para junho. Nesta semana inaugura a loja Havan de número 124 em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Muito mais que rádio. Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora. Notícia. Nesta sexta-feira, dia 26 de abril, o posto de atendimento ao trabalhador de Limeira tem vagas para auxiliar de produção digital com experiência ensino médio completo e conhecimentos de Excel e Word, assistente de desenvolvimento de produtos com experiência e curso superior em designer de produtos e projetista de móveis com experiência em ensino médio completo, curso técnico em Promob e habilitação nas categorias A e B. Os interessados pelas vagas devem comparecer ao PAT com carteira de trabalho, CPF, RG e PIS ativo até às 4 horas da tarde. O PAT Limeira fica na Rua Tiradentes, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. É o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora. Notícia. Todo dia, você sabe que para ficar bem informado é só se ligar. Jornalismo Educadora, isento, imparcial, atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora, compromisso com o povo, compromisso com a verdade. Educadora, muito mais que rádio. Vem nessa onda. No ar, na Educadora, Colóquio, a discussão nossa de cada dia. Apresentação: Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento: Açougue do Marquinho, Avenida Antônio D'Andrea, 700, Nossa Senhora das Dores. Elétrica Maio, Avenida Cônego Manuel Alves, 601, 3441-4453, Jardim São Paulo. 11h54, agora é hora do colóquio aqui pela Educadora. Colóquio só tem na Educadora e colóquio só tem comigo, que sou eu mesmo, e com o Caio Bortolã, que é ele mesmo. Bom dia, Caio Bortolã. Bom dia. Que hoje Tudo bem? Tudo bem, e você, Ivan? Tudo bem. Continua com voz de homem. Hoje vim de preto É. e também de branco, tem detalhes pequenos em branco, em homenagem à Internacional, ao Leão, que domingo joga, depois de tanto tempo, hein? O Leão tá numa final, já subiu para um, e que bom, não é? Que é Gostoso, estar numa né? final sem a obrigação de ganhar para subir. Que né? gostoso Já estar subiu. ver o seu time numa final, né? Disputando uma final, é muito bom. Hoje nós temos ingressos novamente. Atenção, nós estamos iniciando a transmissão do colóquio pelo rádio, no YouTube, no portal educadora.am, também no Facebook. A promoção vale para quem participar pelo Facebook. Nós temos ingressos para o jogo da Inter com o Santo André para quem curtir, comentar e compartilhar a partir de agora. Hoje, sexta-feira, nós temos também
o kit churrasco do açougue do Marquinho. Opa! E hoje, sexta-feira, nós temos também nomes na lista VIP da Educadora para o show de Zezé de Camargo. Um programa que está se aproximando aí. Recheado de prêmios 10 hoje. de maio. Você disse que a minha voz está de homem, ela Continua com voz de homem. Rouca. Ela podia ficar assim, né? O problema é que junto vem um resfriado, o nariz entupido, a garganta coçando. Mas ela podia ser sempre assim. Uma voz grossa, uma voz grave. Máscula. A voz do, quem sabe, uma voz parecida com a voz do... Alberto Roberto. Símbolo sexual. Símbolo. O Tenro. Roberto era a personagem, minha personagem preferida do Chico Anísio Show, ultimamente do Zorra Total. É bom Alberto Roberto, símbolo sexual. O Tenro. É bom demais. Não Garavo, da Júlia. Não Garavo. E ultimamente ele tinha um quadro, o Chico Anísio, né, com o Alberto Roberto, parodiando o Cara a Cara da Marília Gabriela, aquele programa de entrevista da Marília Gabriela, no Zorra Total, chamado Rosto a Rosto. Você lembra do Rosto a Rosto? Com Alberto Roberto, símbolo sexual. Chico Anísio foi genial, né? Genial, né? Daqueles gênios, né? Que vai demorar não sei quantos anos para aparecer alguma coisa próxima, né? O Boni declarou-se, olha aí, Alberto Roberto. O Boni, que criou o padrão Globo de qualidade, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, pode deixar o Alberto Roberto na tela, declarou certa vez, acho que logo após a morte do Chico Anísio. Chico Anísio criou mais de 200 personagens, mas na verdade ele criou mais de 200 tipos que tinham vida própria, que tinham alma. Né? Com certeza. Tipos brasileiros, inclusive, em sua grande maioria. O Chico Anísio, que era cearense. E o próprio Chico Anísio declarou, quando eu me visto de uma personagem minha, é quase como se eu incorporasse uma personagem minha. Então eu estou lá na maquiagem, por exemplo, dizia o Chico Anísio, com a peruca do professor Raimundo, com o bigode do professor Raimundo, e eu já começo a falar como o professor Raimundo. Eu meio que, dizia Chico Anísio, incorporo a personagem. E aí está Alberto Roberto. Claro que não era tudo ele que escrevia, mas boa parte ele escrevia, né? E, rapaz, os diálogos são geniais. Geniais. E com uma crítica social e política. Nossa, fortes, intensa, né? Intensa. Eu assisto às vezes, né? Às vezes eu assisto o velho. Não, o novo não tem graça. Eu não vejo graça nenhuma na nova escolinha do professor Raimundo. Também não vejo. Mas a antiga, às vezes eu encontro aí num canal de televisão, eu paro para assistir, eu fico impressionado, me impressiona, me chama muita atenção a qualidade dos diálogos, alguns deles simplesmente geniais. Olha, na tela, quem está nos ouvindo e vendo agora, na tela tem algumas personagens. Eu vou dizer os nomes, não porque eu estou enxergando no monitor os nomes, eu realmente não estou enxergando, mas da esquerda para a direita, o primeiro é o Tim Tones, que era uma sátira, aquele pastor americano, Jim Jones. Jim Jones. Do lado do Tim Tones, essa personagem eu não me lembro o nome. Tá começando com S. Salustiano. Ali. Salustiano, é. Salustiano, é isso? Não consigo enxergar. Ao lado, também. A Salomé de Passo Fundo, que ligava para o Figueiredo, o presidente João Figueiredo. Ao lado, o professor Raimundo Nonato. Logo abaixo do Tim Tones, da esquerda para a direita, o Painho. Painho. Que era um pai de santo gay. Pai de santo gay. Ao lado do... esse era muito bom. Ao lado era Alberto Roberto, né? É. Ao lado do Painho. Alberto Roberto. Depois... Divino. O Divino. Depois o Popó. Popó e Albamerindo. Você é um idiota. Aqui embaixo é o Azambuja? Ou não? Coalhada. Não, Coalhada. Coalhada. É, o futebolista. Coalhada. O boleiro. Ao lado, que sonhava em ser, e dizia ter sido um grande jogador de futebol, né? Ele sonhava com ter sido um grande jogador de futebol. Ao lado, eu acho que é o jovem, que dizia, pô, eu sou jovem. Ao lado é o Pantaleão era mentiroso, né?
Aí o Bento Carneiro, vampiro brasileiro, aquele que vem do aquém, do além, da donde vive os mortos. Vou lhe pinchar uma maldição. Isso, desse jeitinho. Mas é genial quem inventa o vampiro brasileiro, né? Que era um vampiro atrapalhado, tudo que ele fazia dava errado. Era um vampiro anêmico, né? Era por ser brasileiro? E muito burro e muito atrapalhado. Por ser brasileiro era anêmico. Aí na linha de baixo tem o Cascata, que era o pai do Cascatinha. Era um palhaço de circo. Cascata e Cascatinha, que eram interpretados por Chico Anísio e Castrinho. Então o bordão era meu garoto, meu pai. Meu garoto, meu pai. Do lado, o Silva, bonitinho. Você lembra do Silva? Silva. Bonitinho. Aí, esse era sensacional. O político corrupto, não vai me faltar o nome agora, meu Deus do céu. Justo Veríssimo. Justo Veríssimo que dizia, eu odeio pobre. Quero que pobre se exploda. Isso, mas e não é desse jeitinho mesmo? E não é desse jeitinho? E não é? Né? E na ponta direita da última fileira, o Haroldo, não é? O hétero, o machão. Haroldo, hétero, machão. Que não resistia a um bafo no cangote. Não resistia. Que maravilha, né? Bom, aí tem 4, 8, 12, 16 personagens do Chico Anísio que não representam nem 10% do que ele criou ao longo da carreira dele. E alguns brilhantes, né? O vampiro brasileiro é brilhante, o Pantaleão é brilhante, o Justo Veríssimo é brilhante, o Painho é brilhante, Salomé de Passo Fundo é brilhante, né? E o professor Raimundo é brilhante. E o Alberto Roberto, símbolo sexual, o tenro Alberto Roberto, também é brilhante. Mas eu queria usar a minha voz, aveludada, a minha voz. Hoje eu estou me sentindo aqueles locutores antigos do rádio. No tempo que para falar em rádio tinha que ter voz. Exatamente. Você podia ter todo o conteúdo do mundo. Vou me lembrar do meu Mas se você tio tivesse avô, uma vozinha fraquinha. Do meu tio avô Hélio Bortolã, que falava em nome do Café Kill, torrido, moado, ensacopado. Sacopido? Em paquinhos, sem contato manual. Aliás, vou me lembrar do meu primo Mário Bocaiúva, por falar no meu tio avô Hélio Bortolã, vou mandando um beijo aqui pro meu primo Mário Bocaiúva, que faz aniversário hoje. Parabéns a todos os aniversariantes do dia 26 de abril, do 27, do 28 também, do final de semana, mas parabéns especiais pro meu primo Mário, que hoje completa idade nova, não vou dizer quanto, mas é um número cheio, muita saúde, muitos anos de vida, aproveite a data, aproveite o ano novo. Pessoal, ontem é aniversário do querido colega Denis Suidedos e hoje é aniversário do meu primo, meu amado primo Mário Bocaiúva. Um beijão pro Mário. Muita saúde, muitos anos de vida para ele. Caio, eu vou perguntar aqui, eu vou aproveitar a participação. Faltou o Tavares, você lembra do Tavares? Tavares, sensacional também. Mas quem não é? Quem não é? Aproveita aqui que a participação aqui do Samuel Ferreira para explicar direitinho como é que faz para o nosso ouvinte concorrer a todos os prêmios que nós temos hoje no colóquio, o kit churrasco do açougue do Marquinho, os ingressos para o Jogo do Leão, os ingressos para o show... Para o show do Zezé de Camargo. Minha queridíssima Fátima Bernardes, que é o par de ingressos para o Jogo do Leão. Na verdade, não é par de ingressos. São 5 ingressos, um para cada pessoa. Então, se você quer o ingresso para o Jogo do Leão, o jogo em que o caminho para o título começa a ser pavimentado no próximo domingo, no Limeirão, às 11 horas da manhã, você curte, comenta e compartilha. Escreve no comentário, quero o ingresso para o Jogo do Leão. Só no Facebook. Pois é, por isso que Se você quer o kit churrasco... Por isso que eu falei aqui do Samuel, que o Samuel está aqui no WhatsApp da Educadora, 992225124, dizendo o seguinte: eu queria deixar meu nome para o sorteio do jogo da Inter vai Leão. Então, querido Samuel, vá ao Facebook da Educadora, curte, comente, compartilhe. No comentário você escreve, quero o ingresso para o jogo do título da Inter, domingo, no Limeirão. Quem quer o kit churrasco, escreve, quero o kit churrasco. Mas tem que curtir, comentar e compartilhar. E, por fim,
Quem quer o nome na lista para Zezé de Camargo e Luciano, aí são 2 convites, 2 nomes na lista VIP da Educadora, diz quero os nomes, quero colocar meus nomes para disputar nesse concurso as entradas para o show de Zezé de Camargo e Luciano. 10 de maio no Gran. O Rogério está mandando uma mensagem aqui no WhatsApp da Educadora dizendo assim: a Ana Laura está comemorando que Caio e Ivan não estão brigando hoje. Ela prefere assim. Eu prefiro quando o bicho pega. Rogério Francisco lá do Bate-Pau. Ô Rogério, mas o programa está apenas começando, né? A gente sabe lá, Deus, o que vai acontecer. Nunca, o Colóquio é um programa... Eu vim para cá hoje totalmente imprevisível. Sem voz, mas vim também sem entender. Aliás, escrevi no meu perfil no Facebook por que é que a Folha de São Paulo tanto insiste para entrevistar o bandido mor desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou um combatente de todo tipo de crítica que é feita, e principalmente as infundadas, contra a imprensa. O trabalho da imprensa é fundamental para a manutenção da democracia. Nós, brasileiros de bem, devemos defender a imprensa livre, como devemos defender também as outras instituições que há nesse país, não é? Mas hoje, infelizmente, o que acontece? Quando se faz uma pesquisa sobre as instituições que são respeitadas, aparecem lá em cima a igreja, né? Aparece o Ministério Público com justa razão, aparece o Judiciário com justa razão, aparece a polícia com justa razão, aparecem as Forças Armadas com justa razão, mas a imprensa que aparecia nos primeiros lugares não aparece mais. E os políticos aparecem lá embaixo. O nível de confiança nos políticos está cada vez menor. Mas o nível de confiança na imprensa não deveria estar cada vez menor. Deveria ser cada vez maior, porque não há democracia sem o trabalho da imprensa. Acontece que a imprensa dá motivo, né? Houve um pedido de 2 veículos claramente enviesados à esquerda, a Folha de São Paulo e o El País, para entrevistar o bandido mor desse país, o Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso. E o Dias Toffoli, o advogado do PT, que virou ministro, concedeu. E agora, o pior de tudo isso, olha a imagem dele aí, é que o delegado da Polícia Federal... A imagem dele quem? Esse é o Toffoli. Quem concedeu a entrevista da Folha de São Paulo e do El País foi o Lewandowski. Não, foi o Toffoli. Foi Lewandowski. Foi o Toffoli. Dias Toffoli concedeu. O delegado da Polícia Federal autorizou os outros veículos. Por que é que só a Folha de São Paulo e o El País, que tem viés de esquerda, vão entrevistar o Lula? Puta, você falar que a Folha de São Paulo tem viés de esquerda. Tem viés de esquerda. Meu Deus do céu. Claramente. Eu fico me pensando como é que você se coloca tem viés de esquerda. no espectro ideológico, nesse espectro que vai desde a extrema direita até a extrema esquerda, no espectro ideológico, onde é que você se posta? Você chamar a Folha de jornal de esquerda. Meu Deus. O El País chamar de esquerda. O El País, que é um jornal... É um jornal espanhol, né, com uma sucursal aqui no Brasil, uma redação muito atuante de grandes jornalistas aqui no Brasil, o El País, um jornal importantíssimo, eu leio todos os dias. O El País, o senhor tem afinidade com a linha editorial do El País. Porque é uma linha editorial muito séria, muito correta, muito honesta. O El País ser chamado de jornal de esquerda, o El País que é crítico ao Maduro, que é crítico ao Chaves, que é crítico ao governo da Venezuela. Tem alinhamento. Chamar de esquerda. Tem alinhamento com as causas da esquerda. Não, o senhor é o Ivan da canhota. Cadê a vinheta de vídeo do Ivan pra gente ilustrar essa apresentação? O senhor é o da canhota. Onde que eu coloco você, rapaz? O senhor no espectro ideológico. É o da canhota. No espectro ideológico. Ivan canhota. No espectro ideológico. A estrela do PT. Vou colocar o senhor desde é o da canhota. Fascismo, passando pela extrema direita e vindo aqui para a extrema esquerda, onde o senhor me coloca? Para os regimes ditatoriais de esquerda. Onde é que o senhor se coloca? O senhor me coloca à direita. O senhor se coloca lá na... Eu não sou. O senhor se coloca na beira do abismo, quase caindo dentro do fascismo. Eu não sou. A Folha de esquerda, é o país de esquerda. Eu não sou fascista.
Eu não sou a favor dos regimes totalitários, eu não sou a favor, aliás, sou contrário às ditaduras do mundo, inclusive às de direita. Eu sou de direita, eu sou um democrata de direita. Quer dizer que o senhor acha que, um órgão de imprensa que pede uma entrevista com um ex-presidente da República... Que está preso. Em 2 mandatos, que está na cadeia. Isso não é relevante? Não, não é. Não é relevante? Não é relevante. Não é relevante. Meu Deus! Porque isso só interessou a Folha, isso só interessou a Folha e ao país. Interessou a todos os veículos de comunicação. Todos. Quando a Polícia Federal falou assim, olha, então vem cá, quem quer entrevistar o Lula? Todos correram lá. Todos. Aí, os advogados do Lula, a defesa do Lula falou não. Vão ser só os de viés os de dois esquerda. que... Não foi só eles não falaram isso. Isso é você que está falando. Quando completou um ano... Isso é você que está falando. Exatamente, sou eu que estou falando. Eles falaram... Quando completou um ano da prisão do Lula, a Folha de São Paulo, o maior jornal desse país, deu espaço para que o Lula escrevesse um editorial na Folha. Os 2 veículos. E mais o Florestan Fernandes, que tem um blog de esquerda. Esse sim tem um blog de esquerda. Agora o senhor reconhece que pelo menos o Florestan Fernandes é de esquerda. Sim, claro. O Florestan Fernandes, o senhor reconhece, tem ainda tem um blog, tem a carta que é muito boa, Capital, excelente revista. O Florestan Fernandes esquerda. tem um blog de esquerda e os dois, a Folha e ao País, porque eles haviam pedido para fazer, eles foram os únicos que fizeram um pedido para entrevistar o Lula antes da eleição. E aí a defesa do Lula falou, então vai ser só esses daí que pediram antes. Ah, entendi. A defesa do Lula determina. A defesa do Lula, Lula determina. Claro. Ah, tá bom. Claro, quem vai dar entrevista é o Lula. Ele dá entrevista para quem ele quiser. Não é relevante que o Lula fale? Por que o Lula tem que falar para 2 veículos de esquerda? Rapaz, Lula é um ex-presidente da República. Preso. Um ex-presidente em 2 mandatos. Preso. 2 mandatos. Que tinha a época do governo dele, segundo governo dele, saiu do segundo governo dele no auge da popularidade. Se isso não tem relevância para a imprensa, eu não sei o que tem. E terminou a sua vida política na cadeia. E daí? E daí? Ele teve grande popularidade e terminou a vida política preso. Eu assisti O que é mais relevante? A grande popularidade que teve quando surfou na onda dos Estados Unidos, da explosão da economia fora do Brasil, e por isso o Brasil foi beneficiado. Por isso o Brasil foi beneficiado, a economia brasileira, porque o mundo estava bombando, a economia no mundo estava bombando, e o Lula surfou nessa onda. E o Silvio Félix, aqui em Limeira, também surfou nessa onda. Quer dizer, o senhor conta só uma parte da história? Não. Por que o senhor não conta a história inteira? O Lula foi beneficiado pela explosão da economia no mundo. E o Silvio Félix, aqui em Limeira, também foi beneficiado pela explosão da economia no mundo. O Silvio Félix terminou cassado com a família presa. O Lula preso. Ele poderia... O que é mais relevante? Ele poderia... A prisão do político ou a popularidade que ele amealhou? Desculpe, mas você tem uma visão deturpada da coisa. Ele surfou, é verdade, ele surfou na onda da economia mundial puxada pela China. O Lula atrelou o Brasil à China, tanto que a China hoje é o maior investidor estrangeiro aqui no país. Ninguém põe mais dinheiro no Brasil do que a China. Quando a China deixou de ser comunista na economia... Porque o Lula colou o Brasil na China. A China explodiu. Colou o Brasil na China. Quando a China dava 14% de PIB, o Brasil dava 7%. A China comunista... E aí... A China comunista abriu o mercado. Ele poderia ter ignorado isso. Ela é ideologicamente, politicamente comunista e o mercado é aberto. O mercado é capitalista. É um erro. Havia no Brasil uma corrente que dizia é um erro atrelar a economia do Brasil à China. Havia uma corrente. Tinha gente que não queria. E o Lula apostou nisso. Ele poderia simplesmente ter ignorado. Ora, você falar que o cara não tem relevância é o fim. Eu assisti a entrevista do Fernandinho Beiramar. A Rede Bandeirantes, como é que chama aquele repórter da Rede Bandeirantes lá? O senhor não sabe nem quem é o repórter? O senhor quer se referir a uma entrevista sem saber quem foi o repórter? Tá bom. Quem foi a Rede Bandeirantes de televisão foi fazer uma entrevista com o Fernandinho Beiramar. Eu assisti. Qual a relevância do Fernandinho Beiramar? Fernandinho Beiramar é um dos maiores bandidos desse país, um dos maiores assassinos desse país. Qual a relevância de entrevistar o Fernandinho Beiramar? Eu assisti a entrevista do Fernandinho Beiramar na Bandeirantes. Então o senhor acha que são equivalentes. Você falar que um ex-presidente... Lula e Fernandinho Beiramar, então, pelo seu raciocínio, são equivalentes. São presos. Porque se o raciocínio são for presos. Porque se o raciocínio for esse, para mim tá perfeito. São presos. O senhor acabou de comparar são presos. Lula e Fernandinho Beiramar. Para mim tá perfeito. Qual a relevância de entrevistar um Fernandinho Beiramar, um preso
traficante, assassino, dos maiores criminosos do país, com tráfico internacional nas costas, assassinatos, etc. Qual é a relevância de entrevistar o Fernandinho? Eu assisti a entrevista do Fernandinho Beiramar. Alguma relevância tem. Eu assisti. E muita gente assistiu. Agora, qual a relevância de você entrevistar um ex-presidente da República, em 2 mandatos, preso? Há uma relevância. Há uma relevância nisso. Por isso que os veículos de comunicação solicitaram a entrevista. E pediram antes da eleição. E foram censurados. Aí, ninguém falou da censura que foi imposta aos 2 veículos de comunicação. Porque o Fernandinho Beiramar pôde ser entrevistado. O Lula, antes da eleição, não. Fernandinho não vai ser entrevistado. Fernandinho Beiramar, o Fernandinho Beiramar não disputava uma eleição. O Fernandinho Beiramar, ainda que preso, não aventou a possibilidade de disputar a eleição. O senhor é da canhota, o senhor defende Lula e o PT, o senhor defende os países comunistas do mundo. Jornalista, o senhor devia estar criticando. Lamentavelmente, isso que o senhor devia estar criticando. O senhor só tem um veículo de comunicação de prestar um serviço público. O senhor só tem o pé esquerdo. O senhor tem 2 pés esquerdos, o senhor tem 2 mãos esquerdas, o senhor é enviesado à esquerda. O que eu posso fazer? O socialismo deu errado no mundo inteiro. O mundo teve de endireitar. Não fala bobagem. O socialismo deu errado no mundo inteiro. Tá vendo como você não entende? Não funciona. Você não entende em lugar de socialismo. Você fala de uma coisa que você não entende. O senhor defende figuras como Lula. O senhor fala de uma coisa que o senhor não entende. O senhor fala que o socialismo deu errado no mundo todo. O senhor está falando de uma coisa que o senhor não conhece, o senhor não entende, o senhor não compreende. O ex-presidente do Peru se matou de vergonha. O outro, o Pepeca, né? PPK, Pedro Paulo Kuczynski, pode morrer a qualquer momento, está internado, com problemas de saúde graves. Em decorrência do quê? Da pressão que vem recebendo, da iminente prisão. Políticos, inclusive da América Latina, melhor, da América do Sul, de países vizinhos ao Brasil, envergonham-se dos escândalos de corrupção. Mas agiram dentro desses esquemas, evidentemente. São corruptos. Ou eram, no caso do presidente que se matou, do ex-presidente que se matou. Mas tem vergonha. São diferentes do Lula. Grande corrupto da nossa história, chefe do esquema de corrupção, o maior de todos, com números estratosféricos, que continua alegando inocência. O que ele vai dizer na entrevista para a Folha, que tem viés esquerdista? Que é inocente. Pois é. Por isso que eu acho relevante a entrevista com ele, porque eu quero ver isso. O que é que ele vai... Porque certamente vão perguntar a ele. Quer dizer, como é que o Lula vai se comportar diante dessa entrevista com a Folha, diante da entrevista com o País? Ele continua se sentindo uma vítima, um injustiçado, um perseguido pela justiça? É uma pergunta interessante. Que dúvida. Depois de um ano de cadeia, ô Lula, você se continua sentindo Você continua se declarando uma vítima da justiça? Ou o senhor acha que ele vai fazer delação premiada? Ele vai dizer, não, realmente eu roubei, eu desviei, eu fiz negociata com fulano, Beltrano, Cicrano. Eu acho interessante. Inclusive, eu quero explicar aqui as mortes estranhas e não explicadas até aqui do Celso Daniel e do Toninho. É isso que o Lula vai fazer. Ele vai, quero fazer uma meia-culpa, quero admitir que o triplex é meu, que o sítio é meu. Bom... Na minha opinião... Quero falar também dos escândalos do BNDES. Na minha opinião, não interessa o que ele vai falar. Não interessa o que ele vai falar. Interessa o que o leitor da Folha de São Paulo e o que o leitor do El País, e eu me incluo como leitor dos dois na internet, tanto o El País quanto a Folha de São Paulo, eu sou leitor dos dois. O senhor é da canhota, o senhor bebe da fonte dos socialistas, dos comunistas. Sim, fazer o julgamento. O julgamento do que ele vai falar. Não é a Folha de São Paulo que vai dizer para mim como que eu devo pensar, como que eu devo analisar as palavras do Lula. Não é o El País que vai dizer para mim como que eu devo analisar, como que eu devo pensar, como que eu devo encarar o que o Lula vai falar na entrevista para ele. Eu, como leitor, é que devo fazer o julgamento. E aí, eu agradeço a esses veículos que me dão essa condição, essa oportunidade de poder fazer a minha análise, com a minha cabeça, com o meu pensamento, não com a cabeça dos outros, não com a cabeça da Folha, não com a cabeça do El País. O senhor agradece não com a cabeça do antagonista, o senhor não deixa de ler, que o senhor lê todos os dias. O senhor agradece. O antagonista e a revista Cruzoé, que foram censuradas pelo ministro do PT. E o El País e a Folha não foram censurados. Quando quiseram fazer, quando pediram entrevista com o Lula, não foram censurados. E uma revista que foram censurados pelo ministro do PT. Dessa censura o senhor não fala.
Dessa censura o senhor não fala? Dias Toffoli, que autorizou essa entrevista absurda a 2 veículos enviesados à esquerda, Folha de São Paulo e O País. E depois o delegado da Polícia Federal então disse, tá bom, O senhor é então seletivo. que venham A sua todos indignação os veículos, moral... que venham todos os veículos A sua indignação moral é seletiva. E o que fez o ministro Lewandowski? Seletiva. O senhor acabou de confirmar. O que fez o ministro Lewandowski, que falou, não, O vai senhor ser só a Folha, agiria como só a censor. Folha e o El País. O Foi senhor o que agiria fez como o ministro censor Lewandowski. O ministro Dias Toffoli censurou, não ele propriamente, o ministro Alexandre de Moraes, atendendo o pedido do ministro Dias Toffoli, a revista Cruzoé e o Antagonista. E o ministro Lewandowski não deixou que afinal de contas, o senhor defende a relevância da entrevista do Lula preso, o ministro Lewandowski não deixou que outros veículos participassem dessa entrevista lamentável. Que a defesa pediu. Não é que ele não deixou. Tá vendo como você deturpa? Olha como você deturpa a opinião pública. O ministro Lewandowski não deixou. A defesa pediu. E ele considerou justo o pedido de acordo com a legislação. Aí você vem e ataca o ministro. Você, o antagonista, e outros veículos da direita e da extrema-direita atacam esta instituição que a gente deve preservar, o STF, deturpando informações. E o senhor comemora. O senhor, o Paulo Henrique Amorim, outras figuras da esquerda, o Mino Carta, comemoram. Comemoram que o Lula vai falar. Sabe o que ele vai falar? Eu sou a viva alma mais honesta desse país. Eu vou julgar. Eu sou injustiçado. Eu sou República de Curitiba. Eu não vou ler. Isso que vai eu dizer não o vou Lula. ler o antagonista para estudar o que eu vou pensar. Deixa eu ver o que o antagonista vai dizer. É porque isso o que o vai dizer o Lula. antagonista O trispec dizer, não é meu. Eu vou dizer. O trispec não é meu. O que É o isso que ele vai antagonista dizer. É isso que ele vai Não, dizer. Eu quero ler a entrevista e eu quero fazer a minha análise, o meu julgamento, com a minha cabeça, com o meu pensamento, com as minhas ideias, não com a cabeça dos outros, do antagonista. O antagonista não vai dizer o que eu tenho que pensar. Lamentavelmente, quando o presidente Bolsonaro vem e diz, e quando me ligam da Folha, e me ligam toda semana para eu fazer a assinatura, sabe o que eu respondo? O presidente Bolsonaro disse que nós não devemos assinar a Folha de São Paulo. É isso que eu respondo. Porque quando o presidente Bolsonaro ataca a imprensa, e isso dói em mim, porque não há democracia sem imprensa livre e forte, não é? Eu defendo a imprensa publicamente. E vou continuar defendendo a imprensa e os meus colegas da imprensa. Aí vem a Folha de São Paulo e faz isso. Não. Me desculpe, aí não tem defesa. O presidente Bolsonaro, numa entrevista coletiva... Não tem defesa. Numa entrevista coletiva ontem, a Folha perguntou para ele por que é que não estavam divulgando os dados, as informações, os números com as quais se baseou a equipe econômica do governo Bolsonaro para fazer a reforma da Previdência, que estavam ocultando. Disseram que iam liberar ontem, nem sei se liberaram. Estavam ocultando, não queriam divulgar os números, os estudos, as planilhas. Cadê? A Folha de São Paulo, o repórter da Folha de São Paulo, pergunta isso para o presidente. Na entrevista coletiva, o presidente vira para a Folha de São Paulo e diz assim, se começar com essa pergunta, eu vou cancelar a entrevista, não respondo mais nada. Pô, espera um pouquinho. Isso é um democrata? Isso é um presidente democrata? Isso é um presidente que defende a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão? Eu respondo a pergunta que eu quero, essa pergunta eu não quero responder. Se eu não me faço, que eu cancelo a entrevista. Isso é ser democrata? Isso é defender a liberdade de expressão? Que isso? É isso que vocês, a direita, gostam. De censura, de autoritarismo. Eu me esforço para defender a imprensa. Censura, autoritarismo. Aí a imprensa quer uma entrevista com Lula. O presidente da República, o governador, o prefeito, o vereador, seja que cargo eletivo, tem obrigação de responder. Para a população. Não é para mim, não é para você, não é para a Folha de São Paulo. É para a população. Tem obrigação de responder. Não pode dizer isso. Se fizer essa pergunta, eu cancelo a coletiva. Pô, tem que responder. Por que é que não divulgou os números? Isso não é comportamento. Mas, enfim, o Brasil hoje está assim. Olha, tem a inversão total de valores. Tem alguns comunistas aqui no Facebook. Tem o fake do Marcelo Dorta, que é o Jesus Cordeiro, que está nos elogiando, a nós dois. Mas tem alguns comunistas aqui, o Ricardo Alves, ele não perde o hábito, né? Tem até o Aguinaldo de Marco, que diz o seguinte, se eu não fosse dono de rádio, não teria participação em programa nenhum, porque eu sou muito ruim. Essa é a cara da esquerda. Essa é a cara da esquerda. A esquerda ofende as pessoas, agride as pessoas. A opinião do Aguinaldo
de Marco e bosta, para mim, é a mesma coisa. A opinião dele não vale absolutamente nada. Mas essa é a cara da esquerda, que sem argumentos ataca. Sem argumentos ataca. E depois vem falar da cultura de ódio, que é praticada, segundo eles próprios, pela direita, né? Porque aí eles vêm, primeiro eles atacam, depois eles reclamam de uma pseudo-cultura de ódio, que absolutamente não existe. É a opinião dele. Você pode não gostar, mas você tem que respeitar o direito dele falar. Se ele quiser falar merda, ele fala merda. Você tem que respeitar o direito dele falar merda. Por que não? Dele quem? De qualquer ouvinte. Não, eu respeito o direito de falar merda de qualquer pessoa que esteja nos acompanhando. Até porque todas as pessoas que estão nos acompanhando não estão nos acompanhando. Se ele quiser falar merda, ele estão fala nos merda, acompanhando da cadeia. Desde que... Nenhuma dessas pessoas desde que não ofenda a honra e a dignidade de ninguém, a liberdade de expressão tem que prevalecer. Nenhuma das pessoas que está nos acompanhando nesse momento está nos acompanhando da cadeia. Então, elas têm toda a liberdade do mundo para fazer qualquer tipo de observação. Mas fazem observações agressivas, o que é lamentável. Agressiva se aceita. Agora, o que não se aceita é a ofensa à honra, a ofensa à dignidade. Como elas estão, do ser humano, né? Como elas estão soltas, elas podem se manifestar. Agora, um ex-presidente preso por corrupção não tem por que se manifestar. Ontem eu fiz uma postagem no Facebook. Eu criei uma história da carochinha com a situação aí do aumento da água aqui em Limeira. Criei um conto de fadas, né? Uma peça assim de ficção, meio fundamentada na realidade, e publiquei lá no Facebook. Aí entrou um cidadão, o Durigan. O Durigan gosta de me pentelhar. Ele entrou lá e escreveu o seguinte: ele falou, normalmente eu não reajo. As pessoas, no começo eu ficava chateado também com ofensas. Hoje eu não dou a mínima bola. O cara entra lá, fala a bobagem que quiser, não tô nem aí. Pode falar. Mas o Durigan ontem ele escreveu assim: pô, você é rico e fica aí, tá ficando chato isso, tá ficando cansativo. Você é rico e você só critica, você critica o governo municipal, você critica o governo estadual, você critica o governo federal. Eu falei, pô, pera um pouquinho, Durigan, você tá precisando... Aí eu respondi pro Durigan, eu falei, Durigan, você tá precisando consultar um psicólogo. Primeiro que eu não sei que relação que tem, qual relação é essa que você viu, da pessoa ser rica e não poder criticar. Porque é rico, não pode criticar o governo, seja ele qual for. E segundo, eu não sou rico, pô. Primeiro que eu não sou... Aliás, primeiro que eu não sou rico. Mas vamos supor que fosse, porque eu quero ser, eu gostaria de ser rico, claro, eu gostaria de ter dinheiro para jogar pela janela. Nós merecemos, sim, né? Claro, eu gostaria de ter dinheiro para jogar pela janela. Que bom se o nosso trabalho conseguisse nos remunerar o suficiente. Não sou contra o cara ser rico, não, só a favor. Se quiser me enriquecer, pode mandar dinheiro para cá, que eu gosto. Agora... eu não sou, mas vamos supor que eu fosse. Porque eu sou rico, eu não posso criticar o governo? Aliás, explica isso direito, porque há pessoas que tiram as suas próprias conclusões sem analisar o cenário e sem saber, principalmente, da verdade, né? As pessoas apontam o dedo. E as pessoas apontam o dedo. Então, se você critica... Vamos falar do governo municipal, que é mais fácil. Porque ele falou, você critica o governo municipal, você critica o governo estadual, você critica o governo federal, e você é rico. Por que você critica tanto? Não, se você critica o governo municipal, é porque você não está pegando dinheiro do governo municipal, não é isso? O raciocínio, não da maioria. Raciocínio de gente inteligente não é assim, mas o raciocínio de uma parte das pessoas é: se você está criticando o governo municipal, ou é uma questão pessoal, ou você tem alguma bronca do prefeito, o pensamento hoje é o seguinte, ou você tem alguma mágoa do prefeito, ou você não está recebendo dinheiro para isso. E o contrário também é verdadeiro. Se você fala bem do governo, né, as pessoas não consideram que até um governo ruim, até um governo muito ruim, pode acertar de vez em quando. Pode. Ou pode acertar até com uma frequência razoável. As pessoas não consideram esse tipo de coisa. As pessoas, elas têm esse tipo de pensamento, lamentavelmente. Tem um PT ali. Reforçado. Tem um PT na minha camisa. Tem, no seu coração.
no seu coração. Isso aí é uma, estrela do PT. É uma sacanagem desses operadores. Você que tem aqui. representa Porque a minha esquerda, camisa, eu represento a direita. O símbolo que está aqui é o da educadora, não é do PT, viu? É educadora, né? Mas nesse debate... Sacanagem desses moleques. O senhor representa a esquerda e eu represento a direita. Isso já está definido. Inclusive, a única coisa que não está correta é a divisão dos nossos quadrados. Normalmente eu fico num quadrado menor e o senhor fica num quadrado falando da crítica. maior. Mas eu queria dizer o seguinte, até prefeitos muito ruins podem ser elogiados. Isso não quer dizer que o prefeito está dando dinheiro para o jornalista, ou então, quando é criticado, que não está dando dinheiro para o jornalista. Isso quer dizer que você tem... algumas pessoas não sabem o que é o meio termo. A algumas pessoas falta o bom senso. E eu estou dizendo isso porque o senhor, o da canhota, me relatou 2 ou 3 encontros com 2 ou 3 pessoas que me agrediram, que me criticaram. Porque as pessoas querem que eu venha para o microfone todo dia e bata sem parar. Em todo mundo. Que eu saia como se tivesse nas mãos uma metralhadora giratória atirando contra todo mundo. E não é algumas assim. pessoas acham que a gente não deve entrevistar o prefeito. Que a gente deve fazer o prefeito sentar aqui na bancada e a gente se armar de 2 facas e esfaquear o prefeito. Exatamente. Tem algumas pessoas que não, esfaqueia esse cara, né? Não é assim, gente. A gente está fazendo uma entrevista. E se essas pessoas tivessem um mínimo de bom senso, elas perceberiam nas nossas entrevistas, inclusive com as autoridades, que nós aqui na Educadora perguntamos perguntando. Se essas pessoas tivessem um mínimo de bom senso, elas sacariam rapidamente que nós, quando fazemos uma matéria, é matéria jornalística, respeitando os preceitos do jornalismo. Que aqui a gente não oferece chá e bolachinha para político X ou Y. Não há político em Limeira que me chame de amigo. Tem algum que chama o senhor de amigo? Não. Tem algum político que o senhor tenha entrevistado que começa a entrevista dizendo meu querido amigo Ivan Schutzer? Não. E você se refere a algum dessa maneira? Estou recebendo aqui no estúdio o meu querido amigo fulano de tal? Não. Então basta... Eu até poderia. Se eu tivesse realmente amizade... A amizade é assim, né? De você ir na casa do cara, o cara frequentar a sua casa, você frequentar a casa dele, as famílias terem relações, a gente ter relação familiar. Isso eu considero isso amizade, né? Amizade é isso, né? Você está frequentando a casa do cara, o cara frequenta a sua, a relação familiar, né? Não teria problema nenhum entrevistar um amigo meu que fosse prefeito da cidade, não teria... Mas da porta do estúdio para dentro é uma postura... Ele é meu amigo lá na minha casa. Do jornalista, do apresentador, ele é meu amigo na minha casa, eu sou amigo dele na casa dele, mas aqui tem um profissional que deve... Respeito público. Que deve satisfação ao público que nos acompanha. Eu devo satisfação a quem está ali, ó. É a ele que eu devo satisfação. Aí aqui o jogo seria diferente, né? Olha, eu sou da direita, eu nunca votei no PT, eu nunca votei no Lula, eu fui para as ruas para pedir fora Lula. O Bolsonaro, já repeti várias vezes aqui, não era a minha primeira opção, mas o Bolsonaro é o presidente do Brasil. Sendo o presidente do Brasil, tem a minha torcida. Eu torço para que ele vá bem. Agora, Bolsonaro vai bem o tempo todo? Não. Bolsonaro faz bobagem também. E quando ele faz bobagem, nós criticamos as bobagens que ele faz. Bolsonaro dá caneladas. O governo dele está só começando. É evidente que é pouco tempo para fazer uma análise do contexto. Né? A análise é pontual. É de uma canelada aqui, outra canelada lá, um acerto aqui, outro acerto lá. 100 dias, pouco mais de 100 dias de governo é muito pouco para avaliar qualquer coisa. Mas, se o Bolsonaro for bem, mesmo levando hoje a minha confiança e a minha torcida, mais até do que a minha simpatia, se ele for bem, ele será elogiado. Se ele for mal, ele será criticado. Mário Botion, a mesma história. O que não pode é nós darmos, como demos há pouco tempo, a notícia do acidente de trânsito que sofreu o prefeito e as pessoas escreverem coisas como se fosse gente boa, tinha morrido. Como não é gente boa, sobreviveu. Não cabe, Ivan. Esse tipo de observação... Cada um responde. Esse tipo de observação não cabe. Né? A melhor maneira de você, que não está feliz com o prefeito Botion, dar uma resposta a ele, é ano que vem,
quando ele for candidato à reeleição, e será, ano que vem não vota nele. Agora, torcer para que o cara morra num acidente de trânsito, fazer questionamentos como, olha, ele sofreu esse acidente porque não tinha uma lombada lá, fazer ironia com um acidente de trânsito, ou comemorar um acidente de trânsito, não tem cabimento. Agora, se quando eu faço esse tipo de comentário, que não deve se fazer ironia com acidente de trânsito, que não deve se comemorar um acidente de trânsito, que não deve se torcer pela morte de ninguém. Quando eu faço esse comentário a pessoas que fazem, da parte delas, comentários de que deve estar recebendo alguma coisa para defender o prefeito. Se isso é defender o prefeito, então eu realmente vou seguir a ideia do Aguinaldo aqui, eu paro de fazer os programas, paro de fazer o meio-dia, paro de fazer o colóquio, porque aí, meu amigo, o mundo realmente estará de ponta cabeça. De ponta cabeça. Né? Nós temos um presidente da República e a gente não precisa ter simpatia por ele, mas torcer por ele é torcer pelo Brasil. Nós temos um outro caso de um presidente que foi preso porque é corrupto. Sendo corrupto, na minha opinião, e reafirmo ela aqui, não tem que dar entrevista para ninguém. O que esse presidiário vai falar? Esse presidiário que até outro dia queria ser candidato a presidente. Esse presidiário que ainda agrada uma parcela da população. Aqui em Limeira, uma parcela bem pequena. O que é que ele tem para falar? Nada. Nada. Absolutamente nada. Bom, nesse ponto de vista, eu vou discordar de você sempre. Sempre. E cito mais uma vez o exemplo da entrevista com o Fernandinho Beiramar. Ora, que relevância tem entrevistar um preso, assassino, corrupto, traficante... Que não disputa eleições, Ivan. Que não disputa eleições. Mas qual o problema? Qual o problema? Disputar eleição nesse país, então, é crime para você. O cara que disputa uma eleição nesse país é um criminoso. Não, mas... Mas um criminoso não pode disputar uma eleição. Daqueles horrendos. Criminoso não pode disputar uma eleição. Que cometeu um crime hediondo, onde já se viu disputar uma eleição, ser político. É um crime hediondo para o Caio Bortolã. Não, é um crime de lesa humanidade. Mas quem comete crimes hediondos... Um traficante, assassino... Quem comete crimes de lesa... Dá uma entrevista para o Bandeirantes... Lesa a pátria, assisti, foi relevante para muita gente. Não pode disputar eleições. Mas não se trata de disputar a eleição, se trata de dar uma entrevista. Se trata de ouvi-lo numa entrevista. Do ponto de vista jornalístico, é absolutamente relevante. E do ponto de vista de muita gente, é interessante saber o que ele vai falar. Se ele falar um monte de porcaria, cada um que faça a sua análise. Se ele falar um monte de porcaria, todo mundo vai entender que ele falou um monte de porcaria. Se ele falar alguma coisa que prestou, pronto. Bom, eu não assino a Folha, eu não leio a Folha. Eu leio. Né? E eu risquei... Eu leio a Folha na internet. Risquei do meu mapa a Folha de São Paulo. Não é o veículo de comunicação que eu pretendo consumir. Aliás, já consumi anos e anos, viu? Anos e anos a Folha de São Paulo. Anos e anos fui assinante da Folha de São Paulo. Não assino mais. O Elétrica Maio, poxa, Elétrica Maio tem tudo, gente, em material elétrico residencial e industrial. Na Elétrica Maio, onde você encontra as melhores marcas do mercado, WEG, Tramontina, Coel, Lorenzetti, Intelbras, Canaflex, Piau, Ourolux e muitas outras tantas grandes marcas que você encontra na Elétrica Maio em material elétrico residencial e industrial. E na Elétrica Maio é onde você vai encontrar um super lançamento Tramontina, viu, gente? Tramontina, nem preciso ficar explicando para ninguém aqui a qualidade, o estilo, o bom gosto da marca Tramontina, todo mundo sabe, todo mundo reconhece, não é mesmo? Pois lá na Elétrica Maio tem um super lançamento da iluminação LED Tramontina. Lâmpadas, refletores, plafons, tubos e luminárias, tudo em LED, tudo Tramontina, tudo com design moderno, com LED de grande intensidade, que proporcionam a você o quê? Menor consumo de energia elétrica, sua conta de energia elétrica vai ficar menor. E a eficiência da iluminação? Isso não tem dúvida, né? Com muito mais qualidade. Tem uma promoção lá na Elétrica Maio, da iluminação LED Tramontina, que você não pode perder, viu? Olha, esses preços são à vista, tá? Preços à vista para você não perder. Lâmpada LED Tramontina tubular, 10 watts, amarela ou branca, R$18. Lâmpada LED Tramontina tubular, 20 watts, amarela ou branca, R$25.
Lâmpada LED Tramontina Bulbo, 8,8 watts, amarela ou branca, por apenas R$ 11,90. Iluminação LED Tramontina é na Elétrica Maio. Passe por lá você também, peça um orçamento na Avenida Cônego Manuel Alves, 601, no Jardim São Paulo. É esquina com a Fabrício Vanpré. Cônego Manuel Alves, esquina com a Fabrício Vanpré. O telefone, anote aí, 3441-4453. 3441-4453. Ou então pelo WhatsApp, 98861-1964. 98861-1964. Elétrica Maio. Meio-dia e 40. Meio-dia 40 minutos, Ivan. Oi. Quer ver um exemplo? Quero. De crítica ao prefeito? Quero. Já que algumas pessoas têm parado o Ivan para reclamar de mim, principalmente, para falar mal de mim, tem problema. Eu respeito a opinião contrária à minha, mas tá aqui no Facebook da Educadora e tá no portal da Educadora também. Semáforos da rotatória do aeroporto passam por testes de funcionamento. Novos testes acontecem hoje, segunda e terça-feira, em horários alternados. Início do funcionamento dos semáforos ainda não tem data definida. Quando a prefeitura definir a data, definida a data, informe a população com faixas, com panfletos na internet, no rádio, na televisão, no jornal, da maneira que quiser, não é? Informe a população, mas não comemore inauguração de semáforo. Porque inauguração, aliás, não inaugure um semáforo, né? Inicie o funcionamento do semáforo e ponto final. Não se inaugura semáforo, não se comemora o início do funcionamento de semáforo. Apenas comunica-se à população. Plantar semáforo e iniciar o funcionamento dele, que pode melhorar o trânsito em algum aspecto, ou em alguns aspectos, e pode piorar em outros, não é motivo, não é razão para festa, para comemoração, para que gaste-se dinheiro, não é? Estamos aqui inaugurando os semáforos. Não, isso não tem a menor lógica, o menor cabimento. Quando merecer críticas, o prefeito será criticado. Quando merecer elogios, o prefeito será elogiado. Como cidadão, eu gostaria de elogiar mais do que criticar, porque todos nós dependemos de um melhor desempenho do prefeito, como dependemos de um bom desempenho do governador e de um bom desempenho do presidente da República. É que as pessoas precisam ser mais razoáveis, precisam entender que a crítica tem hora e tem lugar. Tem situação em que a crítica cabe, tem situação em que a crítica não cabe. Meio-dia e 42. Tem uma pessoa que pediu aqui. O Marcelo Dorta está recomendando para você chá de picão preto, viu? Tem hora que a gente... Tem umas piadas sem graça, né? Não vou tomar chá de picão, não. Chá de picão preto. Não vou tomar, não. Caio, fala do vídeo do Banco do Brasil que o presidente censurou, Gerson do Belinho Almeida. Vejo nada demais. Como assim não vejo nada demais? Não vejo nada demais no que ele fez. Ele achou que a linguagem era inapropriada e determinou, trata-se do Banco do Brasil, uma instituição antiquíssima. Não vejo problema nenhum, ele é o presidente do Brasil. Ele achou que não era apropriada a linguagem. Por que a gente vai ser refém hoje do mimimi, da patrulha ideológica? A gente tem que pensar como os mimizentos pensam, como a patrulha ideológica pensa. A gente não pode ter opinião em contrário. Eu tenho obrigação, apesar de não gostar, de respeitar o tal do politicamente correto. Mas eu não tenho obrigação de concordar com ele. Eu não vejo problema nenhum. Você não tem problema nenhum? Não, nenhum problema. O presidente achou que a linguagem... O Banco do Brasil pertence ao povo brasileiro, ele é o presidente do Brasil, ele responde pelo Banco do Brasil, ainda que indiretamente, ele não é o presidente do Banco do Brasil, ele é o presidente da República Federativa do Brasil. Não vejo nada demais. Ele não gostou do comercial. Grandes empresas fazem isso, grandes corporações fazem isso. Há vários vídeos, há vários comerciais de grandes empresas nacionais e multinacionais que não passam na reunião de briefing, que não passam quando são apresentados para o seu board. Por que o presidente tem a obrigação de gostar de tudo que se apresenta e de concordar com tudo que se apresenta, sendo ele um homem da direita e conservador? O presidente da sendo um República homem de formação militar. Mandou tirar do ar uma propaganda comercial de um banco público e o diretor foi demitido.
Me diga o que há de errado nessa propaganda. O presidente não gostou, Ivan. Mas como? Você tem que perguntar isso a ele. Manda tirar propaganda lá e demite o cara. Você não tem que perguntar isso pra mim. Você acha correto isso? Pergunte isso pro Bolsonaro. Você acha correto isso? Você acabou tem que fazer uma pergunta pro Bolsonaro. De falar presidente Bolsonaro, por que é que o senhor não gostou do comercial do Banco do Brasil? Aí ele responde. Perguntar pra mim, eu não tenho essa resposta. É banco de todos os brasileiros. Portanto, o Banco do Brasil é banco do gay, de uma pessoa que tem uma opção sexual diferente da usual, da comum, da maioria. Ele é presidente das pessoas... o Banco do Brasil é o banco de pessoas de todas as etnias. Cores. Níveis sociais. De escolaridade. Exatamente. Socioeconômico. E aí faz-se uma propaganda enaltecendo essa diversidade do banco. Olha, nós somos o banco de todos aqui do Brasil, de todos os brasileiros. Faz-se uma propaganda nesse sentido, generosa, uma propaganda humana, humanitária. E o presidente não gostou e manda tirar do ar e demite o cara ainda. Você acha correto isso? É a atribuição do presidente da República. Você acha que está certo isso? Eu não poderia fazer isso. Meu Deus! Eu, como cidadão comum, não poderia... Não poderia proibir um comercial. E nem mandar embora o diretor de marketing do Banco do Brasil. Agora, o presidente da República pode fazer isso. Diria Cícero. Porque ele fez? Pergunta para ele. Diria Cícero. Pergunta para ele. Tempora, Mores. Agora, Cícero está virando no túmulo. O senhor quer que um presidente de origem militar, de direita, de extrema direita, conservador, aprove determinadas linguagens? Isso me causa estranhamento. O Bolsonaro está ele é presidente agindo... de todos os brasileiros ou não é? Ele é. Ele acabou de dizer, mas ele foi ao censurar esta publicidade, ele acabou de dizer, eu não sou presidente de todos os brasileiros. Eu não sou presidente de negro, não sou presidente de gay, não sou presidente de quem professa uma outra religião assim, assado, não sou presidente desse, não sou presidente de quem gosta de funk. Não pode, ele é o presidente de todos os brasileiros. Que isso? Que isso? Você fala que isso está correto. Caio Bortolã, você precisa tomar chá de picão preto. Eu vou repetir. Não vou tomar chá de picão preto. O senhor faz essas ironias e essas ironias não cabem. Eu quero dizer uma coisa. O que o presidente fez é prerrogativa de um presidente da República fazer. Por que ele fez, você tem que perguntar para ele. Eu não sei. Interferir na campanha publicitária do Banco do Brasil. Não, ele não poderia interferir na campanha publicitária do Bradesco, que é um banco privado, mas do Banco do Brasil ele pode. Ele é o presidente do Brasil. O Banco do Brasil é um banco público. Aliás, tinha que acabar com tudo que é banco público, empresa estatal, tinha que acabar com tudo, Estado mínimo. Você é defensor do Estado mínimo, é verdade. Vem de tudo, Estado mínimo. E um governo que encha cada vez menos o nosso saco. Tá bom. 12h47, açougue do Marquinho tem carnes frescas e desossadas diariamente. Tem sorteio, hein, Caio Bortolã? Tem sorteio. Me dê um pedaço de papel, por favor. Você tem sorteio do açougue do Marquinho, você tem sorteio dos ingressos para o futebol e para o show. Açougue do Marquinho tem carnes frescas e desossadas diariamente. Isso quer dizer o seguinte, que todos os dias tem carnes frescas, fresquinhas, lá no açougue do Marquinho, viu? Que é o primeiro açougue de Limeira com o SIM, o selo de inspeção municipal, o que garante ainda mais a qualidade e a boa procedência dos produtos do açougue do Marquinho. Por exemplo, as linguiças artesanais do açougue do Marquinho. As linguiças artesanais do açougue do Marquinho. Rapaz, experimente. De rúcula, de queijo, azeitona, a caipira, apimentada, viu? Para quem vai ficar em casa com a família hoje à noite, fazer aquela reunião familiar, leve para casa os hambúrgueres de picanha e de costela que só o açougue do Marquinho tem. A família vai adorar, viu? No açougue do Marquinho tem torresmo frito todos os dias, tem a famosa costela inteira pro tradicionalíssimo churrasco gaúcho de fogo de chão, tem carne de carneiro. Você é chegado numa carne de carneiro? Lá no açougue do Marquinho tem. Tem o contrafilé Angus, aquele que é de comer rezando aos domingos. Domingo tá chegando, não é mesmo? Então, o almoço completo da sua família tá lá no açougue do Marquinho. Tem frango assado recheado, costela, cupim, maminha no bafo, nhoque de batata, maionese, farofa caseira, açougue do Marquinho. Você pode ir até lá, no Nossa Senhora das Dores, na Avenida Antônio da Andréia 700, 100 metros para baixo da APAI, ou então
Nem saia do conforto do seu lar. Passe a mão no celular e é só ligar. 3453-5262, 3453-5262. Faça a sua encomenda no açougue do Marquinho. Pelo Zap também, 98151-5085. 98151-5085 é açougue do Marquinho. Muito bem, Ivan, vamos encerrar? Vamos. Eu queria muito apresentar Diga o aí. Educador a meio-dia hoje, mas a voz, novamente, não... o estado em que está a minha voz... Só deixa eu fazer um vai reparozinho. permitir, Antes de pois você falar aí, deixa eu fazer um reparozinho aqui importante. Estou recebendo do Elton, um comunicado aqui. Obrigado, Elton, pela informação. Acharam a Marciana, que estava desaparecida. A encontraram próxima ao Horto. Ela já está com a família. Que ótimo. Essa moça tinha desaparecido da casa dela. A família estava desesperada. A gente divulgou hoje pela manhã aqui no nosso Educadora de Nós Manhã. tivemos uma colega de trabalho aqui chamada Marciana. Será que é a mesma pessoa ou não? E agora? Essa Marciana tem 1,50 m, pequenininha. Não me lembro. A Marciana que trabalhou conosco não era uma mulher muito alta, não é? Mas, bom, tendo sido ela ou não, que bom que foi encontrada. É só fazer essa observação aqui que era importante. Muito bem, Caio Bortolano. Kit churrasco. Atenção, Rafael Machado. Kit churrasco, Rafael Machado. 2 nomes na lista VIP da Educadora para Zezé de Camargo e Luciano. Inês Gomes da Silva. Ingressos para o Jogo do Leão. Todos esses prêmios, à exceção da Inês Gomes, o nome será colocado na lista, então ela pode ir ao GRAM e entrar. Só chegar na portaria. Dizer, olha, meu nome está na lista VIP. Tá na lista VIP. Eu sou VIP do colóquio da Educadora, do Ivan, Inês Gomes da Silva. A Inês, mais uma pessoa. Os outros prêmios devem ser retirados aqui na Educadora. Ingressos para o Jogo do Leão, para Maurício Bispo, leva 1 ingresso. Newton Leite leva outro ingresso. Marco Santos leva outro ingresso. Ângela Horn leva outro ingresso. E Ju Martins leva o último ingresso. Então, são 5 ingressos, 1 para cada pessoa. Maurício Bispo, Newton Leite, Marco Santos, Ângela Horn e Ju Martins. Os nomes de todas essas pessoas estarão lá na página... a Gabriela, e também serão colocados no Facebook. Na página do Facebook da Educadora. Com a Gabriela na portaria do prédio onde ficam Educadora e Estéreo Som. Muito bem. Então, Caio Bortolano... Excelente final de semana para você. Um bom final de semana para nós. Vai, Leão! Vai, Leão! Vai, Leão! Domingo, a transmissão do jogo com a melhor equipe de esportes, a transmissão exclusiva, quem sabe, do primeiro passo da Inter rumo ao título, a Inter que já está na Série A1. Fiquem todos com Deus, um excelente final de semana, até segunda. Bom final de semana a todos, até segunda-feira, se Deus quiser.